tarde, gente amiga. Programa Horizontes no ar. São 15 horas e 4 minutos. Dia 23 de março de 2022, 26 graus em Porto Alegre, tempo nublado. Boa tarde para a nossa querida Beatriz Fagundes, nossa idealizadora e diretora da nossa Rádio Web Manaua. Muito boa tarde para Jefferson Sampaio, nosso gerente de tecnologia, Sheila Fagundes, das redes sociais, e Daniela Castro, divulgação, relações e parcerias. Você pode nos ouvir através do nosso site, manaua.com.br, e interagir conosco através do WhatsApp, 51, código de área de Porto Alegre, 981258605. Você também, através do Manaua Rádio Web, lives, tanto no Facebook, YouTube, Twitch TV. Você pode interagir conosco através do próprio chat da live. Ali você vai conversar, enviar a sua pergunta, a sua contribuição para o programa. Muito obrigada desde já. Vamos agora para os nossos recadinhos, que é o financiamento coletivo. Uma maneira importantíssima que eu sempre passo aqui para vocês nos ajudarem, nos colaborarem conosco. Você vá lá no site manaua.com.br/doe. Lá você vai encontrar a melhor maneira, tem várias maneiras de você colaborar. Você vai escolher uma opção que melhor achar para você, lhe convier, e daí você vai estar enviando, a sua colaboração conosco. Rádio Web Manaus é uma rádio independente que não temos patrocinadores. Precisamos da sua ajuda. A sua ajuda é muito importante para nós. Você também pode colaborar através do financiamento coletivo, através de Marilene Pullman, o WhatsApp da Marilene Pullman, que é 51 Porto Alegre, 993931747. Converse com ela e veja a melhor maneira de contribuir. Defina o valor, e torne-se um amigo da Rádio Manaua. Venha fazer parte desta comunidade, junte-se a nós. Torne-se o amigo da rádio Manaua, a voz da resistência. Também temos o Pix, uma outra maneira de você contribuir. Apoie nosso projeto, está aí na telinha para vocês, Pix da Manaua, tudo junto, @gmail.com. Envie a sua colaboração através do Pix, através do WhatsApp da Marilene, ou então através do site manaua.com.br/doe. Desde já agradecemos. Precisamos da sua contribuição, da sua colaboração para diariamente estarmos no ar aqui com as nossas programações. Feito isso, vamos chamar o nosso convidado, que já está nos bastidores, nosso querido Marco Aurélio Ramos. Ele é numerólogo, constelador e youtuber. Vai conversar conosco sobre momentos políticos atuais. Marco é extremamente atarefado, a agenda dele, já está toda preenchida para o resto do ano, mas ele é muito simpático, sempre aqui conosco no programa Horizontes. Quando eu solicito uma participação, ele prontamente dá uma ajeitada, arruma lá com a sua secretária na agenda e colabora sempre aqui conosco. Então, hoje, 23 de março de 2022, estamos aqui com Marco Aurélio Ramos. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, querido. Prazer estar aqui com vocês. Só fazendo uma retificação aí. Você colocou youtuber, eu não me considero youtuber, tá? Eu faço só os vídeos para vocês aí. Mas também, tem mais de 8 mil seguidores. Umas lives maravilhosas que eu assisti na sexta-feira do dia 18. Adorei aquela live, estava muito boa. Tá bom. Mais uma para o meu hall, né?
Então, já de início, né, falando naquela live que você fez e que eu assisti, né, você diz assim, ó, que a elite brasileira, o sistema financeiro da elite brasileira está loteando o país. Pode-se falar um pouco sobre isso aqui na nossa audiência? Porque isso tudo é muito desafiador, né, Marco Aurélio? O sistema financeiro nos engole. Bom, a gente sempre, quando eu faço uma análise, Léa, eu não vou entrar aqui em parte técnica para ficar mais fácil para o seu público entender. Então, não vou explicar de onde vêm as informações. Vou dizer como acontece, por que acontece. A gente tem que entender como o país foi formado, qual a ideia inicial do país. A ideia inicial do país, a semente inicial, ela sempre foi uma semente assim. Eu vou lá, tiro o pau-brasil e eu volto para o reino na Europa. Eu vou lá, achar ouro e volto para a Europa. Eu vou lá produzir um café e vou para a corte na Europa. Esse é um movimento que a gente chama de movimento inconsciente, que ocorreu, consciente e inconsciente na época, que gera um padrão repetitivo inconscientemente. Tudo que é padrão, que a gente fala de padrão que se repete num sistema, numa família, numa empresa, num povo, numa cultura, é o que a gente chama de sistêmico. Ele acaba criando um movimento sistematizado, que você consegue entender as interconexões. Essa é a semente, tá? Só que nós, tudo bem, nós temos nações aí no mundo que tiveram outras sementes. A Austrália, inicialmente, foi uma prisão para o Reino Unido. Mas é possível os países mudarem a dinâmica sistêmica? É possível. Existem vários exemplos na história da humanidade. Tem das formas mais brandas, né, o que eu chamo de teoria de ruptura sistêmica. Existem as formas mais brandas, existem as formas mais violentas, né? Por exemplo, como que a gente faz isso? Você pega uma família que tem um certo padrão sistêmico. Como é que você explica que, de repente, você encontra alguém ali que fala assim, eu fui a primeira pessoa da minha família, eu fui a primeira mulher a me formar. Meu pai brigou comigo, ninguém me aceitava, não deixaram, mas eu fui a primeira a fazer isso. Ao fazer isso, essa pessoa cria um novo padrão sistêmico para aquele sistema familiar, que talvez uma sobrinha, uma neta, vai seguir aquilo, vai dizer, opa, então aquela primeira pessoa que fez aquilo, ela paga um preço, mas ela gerou uma ruptura que deu um passo à frente naquele sistema. Aquele sistema avançou na sua evolução. E aí criou uma nova dinâmica, e as mulheres, a partir de então, começaram a ter. Isso olhando para o micro. Como é que você olha para o macro? A mesma coisa. Um país, para ele sofrer processos de avanços, ele precisa ter algumas rupturas sistêmicas. A mais bonitinha que a gente viu, por exemplo, Portugal, com a Revolução dos Cravos, foi uma ruptura pacífica. Mas isso é raríssimo na história da humanidade. Raríssimo. A Revolução Francesa foi uma ruptura sistêmica. Criou-se um novo padrão sistêmico na França. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Guerra da Secessão Americana, né, a formação da Federação Americana, tudo isso a gente chama de rupturas sistêmicas, num nível mais macro, que cria um novo padrão. Um novo padrão. A revolução, nem sempre a ruptura sistêmica, ela vai dar certo, ou vai dar da forma como a gente imagina. Por exemplo, ali a revolução dos Ayatollahs, em 1979, no Irã, tá? Tudo isso são movimentos que geram rupturas sistêmicas, geram um novo padrão. Bem ou mal, por exemplo, a Constituição da República no Brasil, tudo bem, veio de cima para baixo. Não veio de baixo para cima. Isso é mais complicado. Isso tem um outro fator que gera um problema. Foi uma ruptura sistêmica que gerou um novo padrão. O que está acontecendo com o Brasil é que esse loteamento que nós estamos vendo não difere em absolutamente nada de um padrão sistêmico do passado. Porque o Brasil, lá atrás,
era um país feito para os senhores do engenho. Se a gente observar ali em torno de no século XVIII, XVII, XVIII, se a gente considerar a população brasileira, que não era considerada a população brasileira, porque não era nem considerado cidadão, mais de 90% ou eram indígenas, ou africanos escravizados, ou pardos misturados. Somente uma minoria que mandava no país. O Brasil era um grande fazendão. Então, essas pessoas estavam aqui para explorar, tirar da terra. E sempre uma intenção inconsciente de, eu vou tirar, vou ficar rico, eu vou embora. Isso é um movimento que aparece constantemente na mente do brasileiro. Você pode ver, de classe A a X, ele fala assim, não, eu vou ganhar dinheiro porque eu quero ir embora. Eu quero ir embora para Estados Unidos, quero ir embora para Portugal. É um movimento, outro movimento sistêmico repetido. Então, o que está acontecendo hoje não difere em absolutamente nada de 500 anos atrás, 200 anos atrás. Porém, hoje, nós temos 210 milhões de habitantes. Um país muito mais complexo, né? E, inconscientemente, estão repetindo um padrão de negar a cidadania para a maior parte dos brasileiros. Então, o Brasil é visto como uma grande terra, por isso que chama terra de oportunidades. Você pode ver que o que se fala, as palavras que se utilizam não são à toa, e não uma nação de oportunidades. Quando fala nação, inclui o povo. Sempre é dito terra de oportunidades. A terra não existe povo. E o povo, a população brasileira, é sempre visto como um entrave. No fundo dessa pandemia, havia lá no inconsciente dessa elite um desejo que dissesse, um desejo inconsciente assim, bom, pelo menos vai morrer muita gente. Quem sabe a gente não se livra agora desse povo que nos atrapalha? É um absurdo que eu estou te falando, mas é verdade como pensa. Havia até uma torcida. E aí você vê que implementaram fortemente, não use máscara, uma série de coisas, para induzir a população a isso. Não se atingiu o objetivo, mas essa era a intenção. Então, nós temos aí um país sendo loteado, a população é um entrave, é igual uma área que está invadida. Vamos tirar esse povo dessa área, esse quilombo, vamos tirar essas pessoas sem teto, porque a gente precisa fazer um loteamento dessa área. Essas pessoas estão atrapalhando. Aí vai lá a polícia, vai, né, os milicianos matam, tiram. A mesma coisa nós estamos presenciando hoje, mas é uma repetição de padrão. Sim. Marcos, e para mudarmos este padrão sistêmico que você nos explicou, muito obrigada, falta de conhecimento, falta de crescimento individual, falta de educação, consciência política? São vários fatores. Quando a gente aborda um sistema maior, por exemplo, de uma empresa, uma instituição, uma nação, não se muda o padrão, não se muda o resultado se não mudar as regras do jogo. Somente com a mudança de regras do jogo e uma mudança permanente. Permanente. A tentativa que foi feita ali com o governo Lula, etc., de mudar essa regra do jogo não se sustentou por muito tempo. Sim, não houve continuidade. Não houve continuidade e, na verdade, porque eles não mexeram nos pilares mais importantes, que é judiciário, forças armadas, né? A reformulação da polícia brasileira, que se discute desde os anos 80. Então, os pilares mais importantes não foram mexidos. Numa reforma política, no sentido de aproximar mais ainda a capacidade do povo interferir na política, porque esse tipo de voto, etc., não representa totalmente. Nada disso foi conseguido, foi feito. E aí está o resultado. Então, nós temos ainda um país que 210 milhões de habitantes são vistos como o entrave e a intenção de lotear o que tem o país, para se ganhar muito dinheiro. Nós temos aí esse movimento acontecendo, que não é diferente de 100, 200, 300, 400 anos atrás. Mudar a estrutura, quando a gente fala mudar as regras do jogo, é algo muito mais amplo, que envolve mudar todas as estruturas de cada setor da sociedade, de educação até a organização do funcionamento da sociedade, as instituições, no geral. Por isso que não adianta você mudar a pessoa se você não mudar as regras do jogo. Isso é uma solução muito comum dentro das empresas, né? A secretária errou tal coisa. Manda ela embora. Coloca outra. Não deu certo. Manda embora. Nunca o empresário para observar o que atuou ali para gerar aquele fator. Sim. Quais são os movimentos sistêmicos daquela estrutura para atingir aquele resultado? E quando você faz isso, você detecta onde estão as engrenagens exatas que estão dando problema. A mesma coisa o país precisa fazer.
Nunca ficou tão evidente quanto agora quais são as engrenagens que estão enferrujadas. E são várias. Se daqui para frente, qualquer governo que venha para substituir não fizer e não empenhar-se em fazer essa reformulação, lamentavelmente, nós não vamos mudar esse padrão. Nós vamos nos tornar um país caríssimo para viver, com uma população paupérrima, um país que nem para você deslocar você vai ter que pagar pedágio, para você ir para uma praia você vai ter que pagar, ou seja, a população sem acesso a absolutamente nada. Basta lembrar que eles estão aprovando aí a privatização dessas terras da Marinha, etc. Daqui a pouco você não vai nem à praia. Você não circula no país. Então, não é uma nação feita para o povo, é uma nação feita para poucos, mas é um padrão de 500 anos. Sim, sim. Então, temos que nos preparar e agir, né? Nos posicionar e agir, para tentar compreender, né? Naturalmente, né? Analisar, pesquisar, criticar. Não podemos nos levar pelo que nos oferecem, né? E pela mídia, pelo que a mídia nos conta, né, Marco Aurélio? Tem tudo isso também, né? Nós temos um problema que é uma população desinteressada, na sua maior parte. Isso não pode negar. É desinteressado em conhecimento. Isso piorou muito nos últimos anos com as redes sociais muito rápidas, então as pessoas estão acostumadas. Para você ter uma ideia, Léo, eu vou só para você ter uma ideia. Às vezes eu faço uma postagem no Instagram, só para você ver como uma coisa acontece. Embaixo eu ponho 2, 3 linhas. A maior parte das pessoas vem me perguntar algo que está respondido nas 3 linhas. Isso significa que ela não leu nem aquilo. E não sabe interpretar, né? Não leu, pior, nem leu. Não leu e nem... Não leu. Então, não há interesse em aprofundar conhecimento. E hoje em dia não há desculpa da pessoa dizer assim, mas eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade. Hoje não falta pessoas com capacidade de conhecimento transmitindo informação online. Então a pessoa não se dispõe a sentar para desenvolver senso crítico. Não é seguir uma pessoa e seguir ela e dizer assim, essa pessoa, tudo que ela fala é correto. De jeito nenhum. Ao entender várias pessoas, ouvir várias pessoas, você começa a desenvolver senso crítico, tá? Você começa a desenvolver percepção, tá? Você começa a ter a capacidade de raciocinar em cima de um acontecimento. Nós temos esse déficit enorme, tá? E aí isso gera um ambiente fértil para você lançar qualquer semente de qualquer porcaria que você queira no Brasil. Por isso que nunca foi, aliás, nunca prosperou tanto fake news quanto no Brasil, um dos países que mais funcionou a coisa. Sim. Que mais funcionou. Perfeito. Quero agradecer aqui a audiência que está no YouTube. Rosana Lima é aqui da Manaua, hoje conectada e estacionada, ela trabalha com carro, né, dirigindo, para ouvir o programa. Ela parou para ouvir o programa. Obrigada, Rosana. A Isa, a Cláudia está aqui. Aqui aonde está? Perdi. Aqui, a Cláudia Alves diz assim, o loteamento atual lembra o loteamento do sistema de capitanias hereditárias. Sim. Não? Sim. A Maria das Dores. Não, aqui ela está dando boa tarde. Tiago, a Mônica Bonfiglio informou nesta semana que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia a eleição com base na numerologia. Isso bate com a informação do Marco? Tiago Lima está dando boa tarde e faz essa pergunta. O Steckel está aqui, Paulo Steckel. Boa tarde, Léa. Mais uma ótima live com Marco Aurélio. Obrigada, Paulo, pela tua audiência. A Ju diz, boa tarde a todos. Sim, Tiago Silva, também vi a informação da Mônica Bonfiglio. Bate com os estudos do Marco? E assim vai. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Bom, o que acontece? Dia 21 de março, eu já falei isso lá em 2018, antes de vocês me conhecerem. Eu fiz, na verdade, uma espécie de a trajetória do Bolsonaro. Eu disse assim, primeiro, desde 2015, eu já falava que ele iria ganhar. Porque em 2018, olhando a projeção, ele estaria num ano muito poderoso para isso. Dificilmente alguém bateria ele. E aí ele tem, ano passado, em 21 de março, ele entrou no ano 11,
conjugado com um trânsito de uma letra R. O que quer dizer isso traduzindo? Um trânsito de muita confusão, problemas, dificuldades, embates, etc. E tanto que eu falei 10 mil vezes, falei, gente, se é para fazer o impeachment, que faça aqui, mas eu não acredito no impeachment do Bolsonaro. Falei isso 10 milhões de vezes. Não sai impeachment tão fácil. Tanto que não saiu e não vai sair. Mas se tivesse que fazer, que fizesse nesse momento. Se não fizesse nesse momento, 21 de março agora, ele entrou no ano 3, conjugado com a letra R. É um ano de escândalos? Sim, continuam os escândalos. Mas o problema é que essa conjunção, até mesmo os escândalos, favorecem ele. Então, se o campo, a oposição, que pretende eleger alguém, não ficar alerta, ficar ingênuo, ele vai chegar às eleições com popularidade. E pode chegar com alta popularidade se ele souber surfar essa onda. Então, nós temos um ambiente perigosíssimo, delicado, tá? Aí, se você pega aquela população que vai votar nulo, vai votar branco, vai se abster, elas vão eleger Bolsonaro. Eu falo isso 10 milhões de vezes. Ah, mas eu não gosto de política. Então, meu filho, você tem que mudar para Netuno, Marte, Plutão, porque é onde tem um ser humano organizado, se colocar 10 pessoas, vai ter movimento político, que é da natureza humana. Nós temos um ambiente extremamente delicado, e ele vai aumentar. Tanto que poucos dias antes do aniversário dele, se você observar, começou a elevar a popularidade. Sim. Tá? E isso pode, realmente, se fosse hoje, haveria um risco? Haveria um risco. Ok? Mas há trabalho a ser feito, não se deve subestimar ele, porque ele está no ano que ele vai ter força. E falta tão pouco tempo, né, Marco? Sim. Carlos Armite aqui conosco também. Muito obrigada, Carlos. Considerações importantes, ele diz, para entender o Brasil. Denise Bastos diz assim: essa gente só tem trânsito para fazer coisas do mal? Se o Brasil reeleger esse monstro, o Brasil acaba? O Brasil não é um... Veja bem, gente, não vamos... Essa divisão de monstro, bem e mal, o Bolsonaro é uma expressão da inconsciência e do consciente brasileiro. O Bolsonaro foi eleito com mais de 57, 58 milhões, se não me engano, de votos. Ele representou aquela parte que o brasileiro expressa, é dele do brasileiro, o preconceito do brasileiro, a discriminação do brasileiro. Foi muito bom tudo o que aconteceu, porque isso, a eleição de um mito, tirou o mito de que o brasileiro era um povo bonzinho. Na verdade, não é. Primeiro que se a gente fosse um povo civilizado bonzinho, nós não teríamos construído o país que nós construímos em 500 anos. Tão violento, né? Tão injusto quanto é o nosso país. Não se constrói um país tão injusto com paz, amor e harmonia. Na verdade, foi uma contribuição que todas as gerações fizeram para estar o país do jeito que ele é. Um país rico, que teria condições do mundo de oferecer uma vida melhor à maior parte da população, mas não. Isso porque nosso arranjo social é um arranjo social onde as pessoas são egoístas, individualistas, preconceituosas, violentas e com a mente retrógrada. Lembre-se que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. É uma repetição de padrão. Se você observar os outros movimentos, sufrágio universal, votos da mulher, o Brasil sempre estava lá, se não era o último, entre os últimos. Então, a gente percebe um padrão da sociedade brasileira, que é um padrão atrasado. E o resultado disso é o sistema inteiro que colapsa e todos pagam. Todos pagam por isso. Porque quando se trata de um sistema, o que um faz, ele acaba gerando o efeito no outro, é uma colmeia. Só que as pessoas se esquecem que nós vivemos numa colmeia. Elas imaginam que aquela abelha solitária ela não vai ser afetada. Não. Todos nós vamos arcar com as consequências. Estamos pagando hoje, neste momento, por 500 anos de história feita do jeito que foi feito. A pergunta que nós temos que fazer: como nós vamos agir para mudar essa dinâmica sistêmica? Existe a forma mais... Isso, né? Existe a forma mais branda... Desculpa, Léa, te interrompi. Aqui deu um atraso aqui. Pode falar. Não, exatamente. Vamos te ouvir. Como renovar isso? Como fazer para mudar? O que temos que começar a agir, fazer alguma coisa. Né? Existe a forma mais branda, que é a pessoa se informando, desenvolvendo senso crítico, indo para uma eleição, né? Que é uma ruptura sistêmica pacífica, através de um voto, onde você vai lá e diz basta.
Mas existem sociedades que esses arranjos são feitos através de revoluções, de violência. Sim, cada sociedade, que nunca eu vejo acontecer no Brasil, porque o brasileiro, lamentavelmente, ele é passivo nesse aspecto. Os estrangeiros, meus clientes, falam assim, como é que vocês suportaram tanto? Aqui no meu país, com 10%, nós já teríamos botado abaixo a nação. Sim. Sim. Né? Essa passividade pode nos levar, infelizmente, para uma situação bem pior do que nós estamos hoje. Sim, pode levar. Tá? Então, é com consciência, é a própria pessoa. A pessoa que tem que se interessar, ela tem que perceber que se hoje ela está pagando caro um alimento, uma luz, é consequência desta omissão ou desse voto errado que ela fez ali anteriormente. Mas o brasileiro ainda tem dificuldade de entender esta conexão. Ele acha que não tem nada a ver. Enquanto a gente continuar assim, não tem como mudar, né? Mas culpa disso que é o sistema político que ainda não aproxima tanto. Nós precisamos reformular o sistema político, ou seja, mudar as regras do jogo para o resultado ser diferente. O que é a regra do jogo que a gente identifica na questão sistêmica? Eu vou fazer um bolo de fubá, coloco fubá, ovos, manteiga, leite e ponho no forno. Faltou fermento, o bolo não cresce. Aí eu resolvo fazer de novo um bolo de fubá. Falo, não, este fubá tá ruim, deixa eu fazer com outro fubá. Eu troco o fubá. Coloco outra marca de fubá, leite, manteiga, ovos. E de novo esqueço do fermento. Sim. O que eu quero dizer com esse exemplo bobo? Você troca o presidente, mas se você não trocar a regra do jogo, o bolo não vai crescer. Uhum. O você importante não é colocado. Sim, então o que é importante? Nós estamos trocando de presidente há muito tempo, né? Mas nós não estamos mexendo nos pontos nevrálgicos do país que deveriam ter sido mexidos lá pós queda do regime militar, que acabou. O regime militar 85, 86, eu fazia faculdade, ali se discutia tudo. Os pontos mais importantes de discussão, nenhum deles foram revistos, até hoje. E o resultado está aí. Foi o ovo da serpente. E ele pode ser chocado de novo. E pior. Tá? Se a gente não tomar cuidado, isso pode vir pior. Carlos Armite diz assim, enquanto o voto do brasileiro for moral e não cidadão, o panorama político não mudará. Sim. Cláudia Alves diz assim, nenhum político cai no cargo sem o povo votar. E como Marco Aurélio bem disse, sem ajuda dos votos brancos e nulos. É isso aí. Tiago Lima volta aqui e diz assim, a questão fundamental nessas eleições será, haverá debates? Nos argumentos, o Bolsonaro perde feio, mas se cada um correr para um lado, vai sobrar as fake news. Pois é, isso, por exemplo, é uma regra do jogo que deveria ter sido mudada. Por exemplo, quer saber, um candidato jamais poderia ser candidato se ele não participar de todos os debates. Deveria ser obrigatório a participação dos debates. O que eles fazem? Eu não vou. Uhum. Essa é uma regra do jogo. Essa é uma regra do jogo, porque é um direito nosso de ver o embate, a discussão entre as partes. Não, hoje a regra do jogo não força isso, não obriga isso. A pessoa vai se ela quiser e ela apresenta projetos se ela quiser. Como é que você pode aprimorar uma democracia dessa forma? Vai para a candidatura, tem que ir para debate. Isso deveria estar numa legislação específica eleitoral. Vai ter que participar de pelo menos 80% dos debates. Aí a população ter condições de realmente avaliar aquela pessoa. Agora, você não tem debate, as fake news estão correndo solto, um povo que tem ignorância enorme, não tem interesse em se informar, soma-se a isso um país continental, com uma língua que é falada em poucos países do mundo, nós não acessamos outros meios de comunicação, nós não acessamos. A mídia mundial já é bem concentrada. A população brasileira não fala um outro idioma. Então, dificilmente o brasileiro, é diferente de um inglês, ele consegue ver uma mídia, por exemplo, da Al Jazeera em inglês, ele consegue ver outros ângulos. Nós não. Nós vivemos um isolamento social e geográfico pelas condições do próprio país. Falamos uma língua que só nós falamos na América. Falamos uma língua que é falada em poucos países do mundo. Sim. Somos um país continental. Todo país continental, eles já estudaram isso. A tendência da população é olhar para si e não olha em volta. Não olhamos nem para a América Latina, que está aqui do lado, está aqui a 300 quilômetros, a gente não olha nem para a América Latina.
Então, isso faz a gente ser totalmente desconectado do mundo e ter uma visão muito limitada das coisas. Uma das revoluções... E ao mesmo tempo, né, Marco, um país tão grande, né, tão imenso. Sim, mas uma das coisas que diferenças. Sim. Mas uma das coisas que eu sempre afirmava há 15, 20 anos atrás, eu escrevia para um jornal e dizia: o Brasil precisava promover, por exemplo, uma das coisas que poderia, talvez, modificar a mente do brasileiro média, é promover intercâmbio cultural em nível médio. O adolescente, o jovem, mas não só Estados Unidos, mandar para vários países, fechar convênios, China, Malásia, Indonésia, porque isso faz com que o brasileiro comece a abrir sua perspectiva, ele aprende línguas diferentes, ele começa a voltar para o país, isso oxigena o sistema. Movimentar o jovem nesse sentido e trazer migrantes de outros lugares oxigena o sistema que recebe. O país que perde imigrantes perde força. O país que recebe imigrantes, ele oxigena. Mas não só imigrante loirinho, branquinho. O Brasil está precisando dar uma mexida. Vi chinês, vi malaio, Indonésia, esses países para dar uma oxigenada e você quebrar os padrões de comportamento. Isso ajuda a movimentar o sistema. E o país já fez isso lá atrás. Fez o quê? Com o europeu. Então vinha, né? Escolhia quem vinha. Só queria branquinho. Era uma forma de deixar o país mais europeu. Está aí o resultado, né, do que nós temos. Programa Horizontes com Marco Aurélio Ramos, numerólogo e constelador. São 15 horas e 35 minutos. Muito obrigada pela audiência no YouTube, pessoal. A Marilene Pomo, nossa querida amiga aqui da Manaus, sem consciência política nada mudará. Ailton de Godoy, que é analista político lá do canal do Paulo Steckel, que vai estar aqui no Horizontes comigo dia 8 de abril. Muito obrigada, Ailton, pela presença. Então, ele pergunta assim: Marco, Bolsonaro perdendo as eleições, para onde vai o bolsonarismo? O bolsonarismo continua. Eu já venho falando isso há muito tempo. Eles não escolheram essas energias à toa, né? O ano que ele ganhou a eleição era um ano 8 de 35. Isso sinaliza que é algo que vem para perpetuar por muito tempo. É lógico que isso só vai perpetuar e crescer também se a sociedade der mais brecha, mas ele vai estar permanente, porque essa mentalidade ela vai estar permanente, porque é uma força dentro do sistema do Brasil. Quando eu uso a palavra força, não estou dizendo boa força ou má força. Significa uma energia que está aí, ele é a expressão de pelo menos 30% da população brasileira que pensa exatamente como ele pensa. E essas pessoas, pela primeira vez, elas tiveram a expressão máxima de seu pensamento corporificado no Bolsonaro e no bolsonarismo. Então, isso vai permanecer. Até que as novas gerações, se elas se atualizarem, se modificarem, aí elas começarem a trazer uma nova forma de pensar no Brasil. Mas existe o risco das novas gerações aderirem a esse tipo de pensamento. Basta lembrar, MBL, etc., essa turma estava altamente retrógrada, atrasada, conectada com o que havia de mais atrasado no país, eram jovens com cabeça de velhos, né? Num mau sentido, não sendo etarista aqui, mas num mau sentido, no sentido de explicar a mentalidade atrasada, retrógrada. Está aí o resultado. Então, a gente espera que as novas gerações tragam uma oxigenação para o país. Sim, esse futuro, né? Esses jovens que temos aí hoje é terrível. São Paulo, eu vi esses dias, muitos moradores de rua vêm aumentando, assim como aqui em Porto Alegre também, né? Rio de Janeiro nós temos as milícias. Porto Alegre a gente está vendo tudo sendo privatizado, né? E muitas greves, né, surgindo, muitos movimentos, né? Isso vai ter essa greve de funcionalismo público, isso pode aumentar? A população, de uma maneira, porque está tudo caro, né? Não tem, o salário não aumenta há 7 anos, há 5 anos, a inflação. No mapa do Brasil existe um trânsito de empobrecimento generalizado. Seu áudio cortou, Valéria. Seu áudio cortou. Repete o final, eu não te ouvi. Não, cortou. Eu pergunto. Agora está me ouvindo? Agora sim. Sim. Não, eu perguntei. As greves de funcionalismo público. Sim. Ontem a gente teve um movimento da Polícia Civil.
Tá? Há uns 10 dias atrás, 15, os professores estão se movimentando também. Essas greves, esses movimentos, pode aumentar? Vão aumentar porque as greves podem... Vamos imaginar que não seja eleito Bolsonaro. O ambiente que vai estar é um ambiente mais aberto a protestos e mais democrático. O que você acha que vai acontecer? Tudo aquilo que foi retido nesse período do bolsonarismo, né, abre-se as porteiras. E aí pode dar a falsa impressão para a população de que o novo governo está sendo muito ruim. Porque, na verdade, os acontecimentos vão estar sendo atrasados, que deveria estar acontecendo agora. Por que não acontece agora? Porque tem ameaça, tem tudo isso, tem ameaças. Então, esses líderes não estão se movimentando. Então, nós vamos ter, a partir do ano de setembro para frente, o Brasil entra no ano 4. Setembro deste ano a setembro do ano que vem, é que a bomba vai estourar. É que nós vamos perceber o nível de empobrecimento da população em geral, que vai ser dramático. É onde nós vamos ter um nível de pessoas altamente endividadas, perdendo casa, perdendo carro. 4 é uma energia de execução legal, execução judicial, perda de patrimônio. É aí que o resultado vai aparecer desses últimos anos todos. A conta vai chegar ali. E, consequentemente, as greves e um certo caos, porque as pessoas vão começar a reivindicar aspectos dos últimos 4 anos, no mínimo. Na verdade, deveria ser desde o governo Temer. Né? Mas aí que vai eclodir tudo. Você falou você Bolsonaro ganhe outro, né? Lula pode ganhar essa eleição, você já disse no início que vai ser muito complicado, mas você viu e você disse que pode ganhar. Ou vamos ter um terceiro aí, a terceira via que não surgiu até hoje? Não acredito nisso. O Lula pode ganhar? Pode, mas a pergunta é, como é que o Lula tem que fazer para ganhar? Primeiro, a gente tem que olhar os trânsitos do mapa do Lula. Os trânsitos indicam qual é a postura que nós temos que ter naquele momento para atingir o objetivo. O Lula entrou em outubro do ano passado, no ano 6. Tá? Se não me engano, conjugado com o trânsito da energia 2. O que significa essa conjunção? Essa energia força a pessoa a fazer alianças de todo tipo. Porque a união faz a força. E ele está fazendo. Tá? Se ele não estivesse fazendo, aí realmente teria muita dificuldade. 6 é uma energia de união, 6 é uma energia de colegiado, 6 é de cooperativa, sociedade comercial, tribo, tudo que agrega pessoas para se atingir o objetivo. Exige diplomacia, exige ceder, abrir mão de algo para se atingir um objetivo maior coletivo. Ele tem feito isso. Se ele continuar com essa atitude, essa estratégia, e se não subestimarem a força do bolsonarismo e a capacidade que eles têm de fazer coisas absurdas, ele pode ganhar? Pode. Isso significa que vai ser fácil em seguida a gestão? Não. Porque você tem que lembrar que nós temos 500 mil pessoas armadas até os dentes. Sim. E você acha que vai ser, acaba a eleição, ele ganha, então nós vamos cantar Imagine, de John Lennon, fazer hashtag amor e está tudo muito bem? Não. As instituições vão ser acordadas na marra, que vão acontecer coisas inimagináveis que nós não havíamos visto no Brasil antes. E as instituições estão adormecidas, deitadas em berço esplêndido há muitos anos. Elas vão precisar acordar para agir, judiciário, etc. Então não vai ser um ambiente calmo, vai ser dificílimo para a gestão. E se ele não tomar cuidado, corre-se o risco de sabotarem a gestão dele novamente. Sim. Não vou dar detalhes por quê, tá? Isso eu deixo em off. Mas não faça isso. E a gente acaba dando munição aí para um monte de idiota, né? Mas ele tem uma trajetória que tem que tomar bastante cuidado aí. Por isso é importante ele fazer as uniões. Porque quanto mais ele se unir, 6 é uma energia de união. Trazer para si, venha, vamos junto. E ele está fazendo isso. Quando eu falei sobre isso, foi bem antes dele começar a fazer esse trabalho. Eu fiquei preocupado de não querer fazer esse tipo de união. Mas está fazendo. Então, ele está cumprindo com o que o trânsito dele está cobrando. Se ele cumprir com isso, unir forças
e montar uma estratégia, não subestimando, não olhando para essa turma de maneira ingênua, pode ganhar. Sim. Tá? Ele tem alguns trânsitos mais que eu olhei no mapa dele, que indicam como se fosse a última grande realização da vida dele, voltado para o outro. Sim. Tá? Até pela idade. Isso não vou explicar aqui, que é uma série de cálculos complexos, mas eu já debrucei e olhei. Ele tem como se fosse um último chamado da parte da vida dele, tá? Para cumprir esse propósito. Sim. Eu espero que eles façam uma boa estratégia. Sim, assim como essas coligações, eles se unindo, a população também, né? No momento, ele ganhando, a população tem que apoiá-lo em todos os momentos, né? E tomar cada vez mais consciência, né? Se não houver respaldo, essa experiência de Bolsonaro, vamos colocar Temer e Bolsonaro, nos mostrou claramente quanto se custa ser omisso na política. O quanto é caro ser omisso na política ou não querer entender política. Custou muito caro e custou vidas, que as pessoas têm que se lembrar. Vidas. Sim. O seu voto errado ou a sua omissão também apertou esse gatilho para que muitas pessoas morressem ao Covid, seja lá o que for. Indígenas estão sendo mortos aqui no meu estado. Sim. Desde 2018, assim que ele ganhou. Steckel diz aqui, o brasileiro cede ao maniqueísmo e conhecimento superficial de tudo, sendo presa fácil de um sistema político e econômico elitista que odeia pobre. O pobre ainda o defende, assim a senzala não acaba. Carlos Armite diz assim, Steckel, pobre acha o máximo o patrão indo para a Disney, achando que é mérito dele. Mas foi o pobre que trabalhou para a viagem do patrão. Essa consciência ele não tem. Com tudo que tu falaste, né, as instituições, as coligações, a coesão, a maneira que o Lula está trabalhando, ele ganhando a eleição, a população trabalhando junto, tu acha que essa é o primeiro caminho para uma renovação, para uma mudança, para uma retomada? Isso é a corda para tirar a gente do buraco. Depois que a gente sair do buraco, que nós vamos ver a dimensão do estrago que está à nossa volta. Sabe quando cai uma bomba, você cai lá dentro do buraco? A hora que você sai para fora, que você vê o tamanho da cratera da bomba. É a primeira corda de saída. Tá? Aí nós temos que pensar num país, num projeto de 50 anos. 50 anos para frente. O estrago foi grande, né? O estrago foi enorme, e aí existe a necessidade de uma ruptura sistêmica, de uma forma que possa ser feita uma outra regra do jogo de funcionamento da sociedade. A sociedade brasileira, ela funciona com a mesma regra do jogo há 500 anos. Nós precisamos fazer uma nova regra do jogo, ou seja, colocar fermento neste bolo. Como eu dei aquele exemplo do bolo de fubá. Nós nunca colocamos fermento. E esta regra do jogo, para mudar, ela vai ter que desagradar muita gente. Senão, não acontece. Ela vai ter que sucumbir muita gente para poder substituir. Se não houver isso, pode esquecer. Não tem jeito. E vai ter que ser alguém com coragem para mexer nisso. Tem várias formas de fazer isso. Com reformas, com etc., com consciência, e até o ponto nevrálgico, fazer um projeto de Estado de 50 anos e amarrar isso daí. A Coreia fez uma revolução em 30 anos, Léa. A Coreia, nos anos 50, comparado ao Brasil, era mais pobre do que o Brasil. Nos anos 50, o Brasil e a Coreia era 1000 vezes mais pobre, estava totalmente destruída. Hoje, o que é a Coreia? Uma economia tão ou mais forte do que a japonesa. A pergunta, qual vai ser a nossa revolução para, literalmente, gerar essa ruptura sistêmica com um padrão de 500 anos? E não existe ruptura sem... Ou seja, não existe forma de fazer omelete sem quebrar os ovos. Nós vamos ter que quebrar os ovos. A Sônia... O que o Lula, só te interrompendo uma coisa, só para complementar. O que o Lula tentou fazer, ele tentou tirar a gema e a clara do ovo sem quebrar o ovo, com canudinho, não deu certo.
Foi muito delicado. Delicado, agora vai ter que quebrar os ovos, porque tirar a gema e o ovo com canudinho não tem como. Jogar a casca fora. A Sônia Santelmo pergunta se você já fez a numerologia do Alckmin. E Luiz Zaidan, há alguma previsão para a numerologia para uma revolução? O povo acordado? Não há. Tá? Nós não temos esse padrão dentro do país. Tá? Não tem. Infelizmente, todos os padrões de movimento do Brasil sempre foram de cima para baixo. Isso também é um padrão sistêmico. A República foi de cima para baixo. Os poucos movimentos, nós tivemos movimentos revolucionários, mas todos foram abafados. Isso sinaliza que um padrão sistêmico da nossa sociedade é violência absoluta contra qualquer coisa que pense diferente. Sempre foi assim. O Rio Grande do Sul tentou, o Ceará tentou, vários lugares que tiveram movimentos, a revolta dos Malenses sempre foi abafada violentamente. Por isso que nunca logrou esse tipo de ação. E esse padrão, a tendência a se repetir. Então, nós temos outras formas. Através de um governo que venha realmente amarrar as coisas, fechar por uma política de Estado, tá? Uma política de Estado para 50 anos. A China pensa em 50 anos. A China planeja 50 anos à frente. Sabe o que é planejar 50 anos? Tem noção que é isso? Nós vivemos o agora, a necessidade do agora e o oportunismo do agora, não é nem necessidade, que é um país de oportunistas, de ações oportunistas. E agora, você falando na China, se prepara, muitos e muitos anos, Putin se preparou? Sim. Eu estou buscando aqui, enquanto eu estou falando com você, eu estou buscando aqui do Alckmin, porque o pessoal fez uma pergunta. Isso, Alckmin. O Putin se preparou. O Putin, o que acontece? O mapa do Putin, nós não conseguimos ver o mapa dele por completo. Por quê? Vamos explicar. A numerologia pitagórica, ela trabalha com o alfabeto ocidental. A, B, C, D, F, G. Como o brasileiro não lê, em geral, ele não sabe que existem outros alfabetos. Ele não sabe que a Grécia utiliza um alfabeto diferente. Né? Ele não sabe que na Rússia se usa o alfabeto cirílico, assim, em alguns países ali da antiga União Soviética. Então, esse alfabeto cirílico, ele não serve para a tabela numerológica. Qual a única informação que a gente consegue olhar no mapa dele? O dia, o mês de nascimento, a data de nascimento. O Putin tem um dia 7 de nascimento. Se você somar o dia, mês e ano, vai dar outro número 7. Então, ele tem duas energias 7. Pessoas que têm energia 7, elas são bastante analíticas, frias, por isso que ele tem aquele olhar fleumático, ele está te analisando, ele não é burro. Nunca uma pessoa dessa age por impulso intempestivamente. É uma pessoa extremamente calculista nas suas ações. Quando você pensa que você está vindo com bolo, ele já comeu o bolo com glacê inteiro. E esse botou fermento. Você está entendendo? Botou fermento. E ele, como está de outubro para cá, no ano 22, que é o número mestre, o número 22 é o número mestre, que indica reengenharia. Qualquer 4 é reengenharia. Então, imagine a Léa está no ano 4 pessoal. Então, ela vai ter que fazer uma reengenharia financeira, na disposição dos móveis, do trabalho. Quando a gente pega o 4 vindo no 22, e ele está na mão essa energia está na mão de um governante com influência mundial, significa que o que ele está fazendo vai provocar uma reengenharia global. Então, não vai ser algo que vai parar por aí. Ele vai provocar uma reengenharia global. Ele vai até o final. Isto vai mexer com as estruturas, os pilares do mundo. O mundo, pós o trânsito de uma energia de número mestre, nunca é o mesmo. 11 de setembro, tinha um número mestre 11. Gerou um impacto que está aqui até hoje. O Putin tomou uma ação, ele estando no ano 22, que é outro número mestre, e ele comandando uma nação do porte da Rússia. Esse impacto é global, irreversível. Financeiro, estrutural, tudo. sistema político. Gente, ainda é pontinha do iceberg. E ele, por estar no 22, só concluindo, ele está obstinado a ir até o final. Nada vai deter. E então é longa. É um percurso longo. Longo. Mesmo que a guerra cessasse hoje,
o Putin vai continuar fazendo esse movimento de reestruturação global. Isso ele não vai parar. Ou seria pela guerra, ou seria por outros meios. Ou seria por bombas, como está sendo, ou seria por hacker, um monte de coisa que ele iria fazer. Mas, de alguma forma, isso iria acontecer. Ele está fazendo ruir os pilares que sustentam o mundo atual, para que se construa novos pilares. Sim. O imperialismo, o capitalismo dos Estados Unidos, né, com um grande país até o momento, como fica os Estados Unidos e o dólar? É o começo do fim do dólar? Olha, a gente tem que entender, quando a gente vai estudar impérios, nós temos que entender que as quedas dos impérios, elas não acontecem da noite para o dia. Sim. À medida que a gente está indo mais para o mundo moderno, cada vez mais tecnológico, esse prazo vai diminuindo. Você pega impérios que levaram 200 anos, 300 anos. Lógico que isso vai diminuindo com a tecnologia, vai gerando impactos cada vez mais rápidos. Os Estados Unidos entraram, dia 4 de julho do ano passado, no ano 7 de 16. 7 de 16, quando você pega uma empresa no 16, é um indicativo muito forte que essa empresa está em risco de falência e com sérios problemas financeiros. Quando você pega um país no 16, ele está com uma série de dificuldades. Só que isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque o país, os Estados Unidos, do ano 16, que já vem numa economia combalida, tendo uma guerra, o que nós observamos que pode acontecer? E o Biden está no ano numerológico 9. Essa conjunção indica que talvez uma guerra que não afete os Estados Unidos, que ponha a Europa, ou parte da Europa, abaixo, seja de interesse americano. Porque toda reconstrução de guerra, a economia cresce 7, 8, 9%. E isso pode estar sendo uma solução pensada pelos Estados Unidos. Vamos imaginar que essa guerra avance, destrua ali Polônia, etc., a Bielorrússia, alguns países. Depois eles entram para fatiar e fazer um novo plano Marshall. O plano Marshall fez a economia americana se tornar uma potência. A população por trás disso, o que ela é? Apenas uma formiga nesse jogo. Sim. Lamentavelmente. Isso é imperialismo. Nós temos que entender que a sociedade americana, o país Estados Unidos, a força sistêmica que atua nos Estados Unidos é a força da violência, porque eles dizimaram os indígenas, é a força da guerra. Quando eu uso a palavra força, eu não estou dizendo bem e mal. É a energia que move a sociedade americana. A energia que move a sociedade americana é a guerra. E o que eles podem fazer novamente para recuperar a economia americana? Guerra. Se hoje a Europa entrar em guerra e não afetar os Estados Unidos, que dificilmente afeta, porque ninguém vai atingir os Estados Unidos, é um país continental, está lá longe, como foi a Segunda Guerra Mundial. Se você olhar a história da Segunda Guerra Mundial, os homens americanos estavam lutando na Europa e as mulheres trabalhando. Os Estados Unidos estava tudo funcionando em pleno emprego, trabalhando, produzindo, fabricando avião, fabricando bombas, as indústrias foram transformadas para isso. A economia começou a crescer vertiginosamente. Sim. As maiores empresas começaram a surgir ali. Em seguida, a NASA, com Van Braun, etc. Várias. Então, a economia americana cresceu muito no pós-guerra. E pode estar sendo agora, para eles, um negócio interessante. Se a Europa de novo colapsar, porque isso gera uma nova onda de crescimento pós-Europa. Eles não estão preocupados nem um pouquinho com a vida humana. Se eles estivessem preocupados, eles não teriam feito o que fizeram no Afeganistão, no Vietnã, etc. Se você olhar a história, eles nunca se preocuparam com vidas humanas, não teriam feito o que eles fizeram na América Latina, patrocinando regime militar, que prejudicou tanta gente, mortes diretas e mortes indiretas, por construir um sistema que é bastante injusto, e N coisas. Então, agora, isso é preocupante. Quando eu vejo os Estados Unidos no ano 16, o Biden no 9, que é uma energia de queda, pode ser muito interessante. Primeiro, patrocinar uma guerra longa, porque ele vai vender armas para a Ucrânia, etc., e depois participar do processo de reconstrução. Ou seja, dinheiro, money. Isso pode fazer a economia americana crescer de novo ao custo da desgraça alheia. Anos amargos ainda nos restam, né? Lamentavelmente. Ricardo Coelho, nosso querido amigo aqui da Rádio Manaua, ele diz assim:
Em 2010, mais de 90% do financiamento foi feito por empresas. Mas por que o setor privado doa tanto dinheiro para um político se reeleger? Claro que não é para fortalecer as instituições democráticas, né? As empresas que mais doam são também as com maiores interesses no governo, é óbvio. Os maiores doadores são bancos e construtoras que muito provavelmente vão cobrar. Ao que tudo indica, as empresas não doam, elas investem. Isso um dia vai mudar? Só vai mudar se nós mudarmos as regras do jogo mais uma vez. Se a gente colocar fermento nesse bolo de fubá, que sempre foi feito com fubá, ovos, leite, manteiga, mas nunca foi colocado fermento. Então, nós estamos vendo, na verdade, a iniciativa privada, ela está loteando o Brasil. É de interesse dela, essas privatizações, porque você vai concentrar mais ainda na mão de poucos o país. O país é um grande loteamento. Imagina que eu faço um loteamento, você compra ali, entre aspas, um terreno, mas eu sou dono do saneamento, eu que te forneço a luz, eu que te cobro a limpeza da piscina, está tudo nas minhas mãos. O que nós observamos é uma concentração cada vez maior. Eu nunca falei algo abertamente, vou falar pela primeira vez. O Brasil tem um trânsito, lamentavelmente, que começou aos 64 anos da existência do Brasil. Esse trânsito, a partir da independência, depois de 64 anos, ele rege o resto da vida do Brasil, a não ser que o Brasil gere uma nova data por um novo fator sistêmico que mude tudo isso, como algumas nações já tiveram. Esse trânsito, ele rege com 4. Isto indica uma população constantemente empobrecida. Constantemente empobrecida. Tá? E lenta, demorada, empobrecida. Não vai para frente. 4, você gira, roda, você dá 2 passos para frente e 10 para trás. A roda gira e não sai do atoleiro. Um dia eu explico para vocês isso numa live, e nunca mostrei para ninguém. É um 4 que depois eu nunca mostrei para vocês para não desanimar, mas lamentavelmente a gente tem que falar disso. E é por essa razão que eu falo tanto em ruptura sistêmica, que vai ter que criar um fator tão intenso no Brasil, que a partir de então a gente tem uma nova data de comemoração do nascimento do país. Como o 7 de setembro surgiu depois do 7 de setembro, a gente vai ter que ter uma nova data que vai dizer, é como se fosse um restart do país, recomeçar. Existem outras nações que tiveram isso. Tá? 16h01, programa Horizontes com o numerólogo Marco Aurélio. Maria Vistuba, Marco, parabéns pela reflexão. Arlete Bergamo, o Marco é excelente. E assim vai. Elogios. Ana Maria Lucas, sempre bom ouvir o Marco. É isso aí. A Carlos Armite diz assim, que venha um mundo pós-dominação dos Estados Unidos e que o Brasil saiba aproveitar a oportunidade. A Val Vilk diz assim, o que está acontecendo aqui no Brasil é a nova etapa da oligarquização. Rússia tem os famosos oligarcas e o Brasil também, há séculos. Sim, exatamente. Exatamente o que está acontecendo com o Brasil nesse momento é o que aconteceu com a União Soviética quando ela ruiu, pós-União Soviética. Quando ela ruiu, e aí o Estado soviético foi fatiado por aqueles que eram membros do governo e tinham acesso à informação e se tornaram os oligarcas atuais. O Brasil está fazendo a mesma coisa. E todos esses que estão no governo, Paulo Guedes não cai. Quantas vezes eu falei para você, Léa? Ele não cai. Lembra? Não cai, porque ele é uma ferramenta importante para que o país, né, caia nessa oligarquização. Vai ser muito difícil desmontar isso se a gente não mexer nas estruturas a fundo. Muito difícil. Que cada vez mais eles têm poder e bala na agulha. Nessa live do dia 18 que você fez, sexta-feira, acho que foi sexta, você disse que poderíamos até correr o risco da Amazônia. Tá? Perder a Amazônia, fatiar a Amazônia e fatiar outras coisas, né? Porque a elite brasileira está está
Enfim, o que você poderia dizer mais um pouquinho para a gente? A Amazônia, não estou falando, não falei no sentido de perder a Amazônia para estrangeiros, virar uma outra nação. Nós já estamos perdendo a Amazônia para os nossos oligarcas. Aqui aqui saiu o apoio do governador do estado do Mato Grosso para a exploração de minérios nas terras indígenas. E há uma denúncia contra ele por um jornal daqui, dizendo que ele está ganhando, não sabemos se é verdade, ouro nessas histórias. Então, nós estamos vendo o país perdendo o próprio país para brasileiros oligarcas. E eles estão fatiando o país. A Amazônia, os recursos naturais, Eletronorte, as empresas, tudo. Tem as empresas maiores que também estão patrocinando, aí são as empresas estrangeiras, fatiaram a Petrobras, ou seja, todo o país está sendo fatiado, e o que vai sobrar dessa carne para nós vai ser a gordura e o osso. Essa é a verdade. Então, se não houver uma inversão disso, de um Estado forte, de novo, no Brasil não funciona entregar as coisas todas para a iniciativa privada. Existem setores que a iniciativa privada funciona muito bem e ela é competente para atuar. Mas existem setores nevrálgicos que no Brasil jamais deveria ser entregue à iniciativa privada. Porque a iniciativa privada brasileira é cruel com a própria nação. Ela só quer tirar. E ela continua repetindo aquele padrão de 500 anos. Então, ele enriquece aqui, e hoje a moda dele é ir para Miami ou Portugal. Está cheio de brasileiro que faz isso, que está lá em Portugal. Não são todos, mas boa parte sabe que fizeram isso. E aí eles não querem nem saber do país. O país que se dane. Ele anda de carro blindado, ele compra um apartamento em Miami, pega o avião dele, e a gente fica aqui com esse caldeirão enlouquecido, com violência que vai aumentar drasticamente pelo mapa do Brasil, drasticamente, e nós vamos começar a ver violências que antes nós não víamos no Brasil, tá? Que nós não víamos. Ailton de Godoy diz assim, 35 bilionários no Brasil versus 23 milhões abaixo da linha da pobreza. Você achou aí, Marco, o Alckmin? Achei. O Alckmin. Será o vice do Lula? Ele confirmou, né? Parece que ontem já confirmou. Mas o Alckmin, o que ele está? Ele está no ano 5, desde dia 7 de novembro. Tá? O 5 é isso que aconteceu ao longo desses meses todos, de novembro para cá. Vai, não vai, sai, não sai. É tipo do 5. O 5 é montanha-russa. Cada hora é uma informação. Tá? Essa agitação. Um número totalmente imprevisível. Tá? Eu tive aqui há quase 20 anos atrás, por exemplo, um caso que aqui eu faço análises políticas há mais de 20 anos com a numerologia. Tá? Então, aqui tinha um prefeito, tinha um candidato à prefeitura que era lanterninha. E tinha outros dois que estavam bem à frente. E aí eu me lembro que vieram me perguntar, porque queriam saber, a hora que eu olhei esse lanterninha, eu falei, olha, ele está no ano 5. 5, se você está em primeiro, você pode ir para último, se você está em último, você pode ir para primeiro. É totalmente imprevisível. É uma energia que a gente não sabe para onde ela vai. A gente sabe que ela vai eclodir algo, tá? Mas ele entra a partir de novembro, justamente ali já na virada, no ano 6. Novembro deste ano, a novembro do ano que vem, vamos imaginar que ganhe. É o ano de costurar mais alianças ainda. Mais alianças. Então, ele tem um 6 de 20, um 6 de 24. Depois, ele tem um ano 7 de 25, que é complicado, que pode, inclusive, afetar a saúde, de novembro de 2023 a novembro de 2024. Sofrer traições, puxar de tapete. E aí, novembro de 2025 para 26, ele tem um ano 8 de 26, que é poderoso, que é uma energia muito forte, para a pessoa ganhar eleições. Então, se ele for leal ao Lula e fizer um bom trabalho, resta saber se vai ter lealdade mesmo, se ele vai ser leal ao Lula ou vai ser leal a quem está por trás dele. Ele tem a possibilidade de ser o outro próximo presidente do Brasil, ou sair muito bem da gestão, porque ele vai estar terminando numa energia de ano 8, que vai de 2024, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ele vai de 2000 e...
Você está vendo a possibilidade dele se eleger na outra eleição? Se ele for um estrategista, souber aproveitar, não for burro, né? Porque aí eu já estou falando o que ele poderia fazer. Deixa eu só pegar aqui. Claro, lógico. Só um minutinho. Já vou olhar aqui o mapa dele total, que vocês pediram. Então, Gabriela Samp está dizendo, Marco é top. É isso aí. Astrólogo, numerólogo, Marco Aurélio conosco. Está vendo ali um mapa do Geraldo Alckmin. Então, ele tem, quer ver? Ele tem para 2024 para 25. Quando é a próxima eleição depois dessa? Daqui a 4 anos, né? Não, 2018 nós tivemos 9, 20, 21, 22. 2022, 3, 4, 5, 6, exatamente. 2020, na verdade, ele pode terminar a eleição muito bem na fita, porque ele vai ter uma conjunção que, se ele não trair e for honrar, ele tem uma projeção, tá? Mas o trânsito, eu estou olhando aqui, realmente, ele tem possibilidade de sair, ou ganhar de novo, ou ganhar como presidente, ou sair numa projeção muito grande política, mesmo que ele não se candidate mais, etc. Ele tem um ambiente próprio para isso, tá? Mas ele ainda está num ano volátil, até novembro, bastante agitado. Bastante agitado. Inclusive, essas coisas de surgirem denúncias, tentativa de fazer alguma coisa, é típico dessa conjunção aí dele, tá? A Valvilk diz assim, esses vices, depois do Temer, a gente passa a temer possíveis traíras. É verdade. Eu fico louca de medo. E a Juju Sara diz assim, preferiria o Contarato em 2026. Uma vez você fez um mapa e comentou, aqui no Horizontes até. Aliás, 2026, nós podemos também ter uma eleição muito interessante. Muitos candidatos bons. Com bastante força. Tá? Isso é bom. Muito bom. E aí a gente tem um ambiente, talvez, com mais escolhas para fazer boas forças. O Contarato tem também um trânsito. Ele, se não me engano, que eu estava lembrando, Boulos, Manuela Dávila, todos esses vão estar em projeção nessa outra eleição. Sim. Manuela Dávila, nesse ano, vai concorrer a senadora. Manuela Dávila? Deixa eu ver o que ela tem. Manuela Dávila. Veja aí se ela tem. É o meu voto. Deixa eu olhar. Temos que mudar esses senadores, né, Marco Aurélio? Tem que mudar, na verdade, o mais importante é mudar o Congresso. É o Congresso. E o Congresso e o Senado mais do que presidente. As pessoas têm que tomar consciência que tudo que foi feito de reforma que prejudicou a população veio do Congresso. Né? Se não tivesse o Congresso que está aí, Bolsonaro não teria feito nem 10% do que ele fez. Sim. Então, a culpa foi nossa, que nós que elegemos. Porque o brasileiro tem essa mania, né? Ele sabe quem ele vai votar para presidente, mas o deputado e o Senado, ele pega aquele papelzinho ali no chão e vai lá e vota. E ele nem lembra mais o nome. Tá aí o resultado dessa ação irresponsável, tá? Olha, Manuela Dávila, ela tem lá para 2000, esse ano, né? Peraí, deixa eu ver os trânsitos dela. Ela está num ano instável, tá? Vamos ver. Ela tem um ano... Você já havia dito isso. E é uma conjunção, ela tem dupla conjunção de energia 5. É totalmente imprevisível. Para sim, para não. Se existe um número que a gente não consegue indicar para que lado vai quando aparece, é o 5. É o 5. Tá? Que é o número da imprevisibilidade total. Pode ganhar ou pode não ganhar. Ela tem uma ajuda de um trânsito de energia 9. A única ajuda que ela tem aqui, que eu estou vendo, é um trânsito de energia 9 que isso pode ajudar. O 9 favorece muito a vida pública, política partidária, você presidente da OAB, presidente de um Rotary, essas coisas. Sim. Ótimo, vamos torcer para que tudo dê certo com a nossa Manuela Dávila. Tem coisas acontecendo, né? O Boulos em São Paulo desistiu de concorrer, né?
importante. E agora deputado federal, né? A maior força da Manuela Dávila, eu estou vendo aqui reafirmando, realmente, de 2025 para 2026. Ela vai estar numa conjunção poderosíssima. Uhum. Tá? Mas não impede dela se candidatar. Tem que se candidatar. Pode ganhar. Pode ganhar. Tá? Mas o melhor momento para uma ascensão maior é 2025 para 26. Tá? Sim, na próxima, né? Ela tem um ambiente bastante... Nessa outra eleição, nós vamos ter muitos candidatos fortes. Isso quer dizer que eu sugiro que todos saiam à presidência? Não, mas cumpra seu papel na política, né? Em várias partes. Isso aí. Okay? Janice também dizendo aqui que o voto dela é da Manuela. Tiago Lima diz assim, ó, Lula se elegendo vai ter força ou vontade de propor reformas? Porque o Alckmin é contra todas essas reformas, uma afirmação. Mas a numerologia está dizendo que ele pode. Se ele... O que eu digo é o seguinte, Lula é a corda da saída do buraco. Mas nós vamos ter que perpetuar as nossas decisões nas outras eleições e sustentar. Porque para retomar e fazer uma reengenharia do Brasil, gente, vocês têm que entender o seguinte, o campo da direita do Brasil, ele é essa expressão daí, ponto. Nunca ficou tão claro como essas pessoas pensam. Nunca ficou. São de mentalidades cravagistas, são elitistas, não estão nem aí para a paçoca do povo, o povo passando fome na fila do osso, eles estão nem um pouquinho preocupados. Está muito claro como eles pensam. Nunca ficou tão claro como essa parte da população pensa. Se daqui para frente, alguém que é de classe média ou pobre continuar votando, desculpa, mas eu não tenho um pingo de dó de uma pessoa dessa. Nada. Porque essa estrutura que eles estão montando para o país vai se tornar um país caríssimo, inviável de se viver e, pior, uma população sempre paupérrima. Então, a desgraça que pode acontecer aqui no Brasil com o neoliberalismo é muito pior do que no Chile. Muito pior. De dimensões continentais. Ou nós freamos isso agora, e ao frear, vamos imaginar que o Lula vai chegar e vai ser pilim-pim-pim, e ele vai meter um canetaço para revogar tudo, voltou como antes. Não, gente. Existem coisas que encerraram definitivamente, porque o Brasil, quando elegeu o Bolsonaro, o Brasil estava no ano 9. Tudo aquilo que acaba no 9, ou que sinaliza que foi eleito 9, significa que não volta mais. Nós vamos ter que pensar um novo país, uma nova forma de segurança social. Mudar o padrão, né? Um novo padrão em todos os sentidos. Uma nova forma de pensar em legislação trabalhista, diferente, atualizado também para o momento. Nós temos que entender que tem coisas que não se adequavam mais mesmo. Só que eles aproveitaram isso, que não adequava com o que adequava, eles botaram num pacote só e jogaram a população sem nenhuma garantia social. Então, nós temos que pensar num novo país. Esqueçam o passado. Nós temos que pensar daqui para frente e pensar para 50 anos, imaginando que o mundo está mudando drasticamente e talvez você revogar tudo que foi feito. Todas as legislações talvez não sejam nem adequadas para daqui a 2 anos, pelo mundo que vai se apresentar. Isso aí. Então, está sendo exigido um nível de visão, de visionário mesmo, intelectual, visionário, para esse novo mundo que vai surgir. É a mesma coisa que imaginar o que aconteceu com a Europa na Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa voltaria a ser a Europa dos anos 10, 20. Não foi. Surgiu um novo mundo totalmente diferente. O mesmo impacto está acontecendo no Brasil. Nós temos que olhar para frente. Não tem como voltar 100%. Vamos voltar toda a legislação do Getúlio Vargas. O mundo do Getúlio Vargas não existe mais. O mundo do Brasil hoje é totalmente diferente. Talvez essas legislações não consigam nem se adequar a esse mundo atual. Isso quer dizer que nós não temos que pensar em proteção social, não, nós vamos ter que pensar em novas fórmulas, totalmente diferentes. Por isso, a importância do Congresso, né? Senado, tem que botar outras pessoas lá, porque de outra maneira não vai haver mudança, né? Não vai haver essa mudança. Ou nós vamos ficar girando como nós fazemos.
né? E volta ao mesmo ponto. O Ricardo Coelho volta, são 16 horas e 18 minutos. Eu vou ler aqui essa pergunta e depois a gente já passa para as considerações finais, que eu gostaria também que você falasse sobre o Freixo, que estão perguntando aqui no YouTube, no Rio de Janeiro. A corrupção seria o maior problema enfrentado pelo Brasil? Não. 3 pontos de exclamação ele coloca. A sonegação de impostos é 7 vezes mais prejudicial ao país e ao seu povo do que a corrupção. E, no entanto, raras são as reportagens da mídia sobre esse enorme problema. O que te parece? A verdade, aí é bem complexo que eu vou falar para você, vou tentar resumir. A corrupção é da natureza humana. O Brasil não é o único país do mundo que passa por isso. A diferença de outros países, como os Estados Unidos, é que eles têm um ar mais puritano, então fica tudo por trás daquela postura puritana, né, pasteurizada, e parece que tudo ali funciona melhor. Não é verdade. Os Estados Unidos são o país que mais consome cocaína no mundo. Como é que entra cocaína num país que tem uma vigilância absurda para evitar, inclusive, bomba atômica? Como é que entra tanta cocaína? Corrupção, né? A questão é, nós temos como zerar a corrupção? Isso não existe, a não ser que você elimine os seres humanos na face da Terra. Mas isso quer dizer que eu estou dizendo que a corrupção é si mesmo, deixamos a coisa solta? Não. Quais são os mecanismos? Mais uma vez, a mudança das regras do jogo para que a gente atenue. É o maior problema do Brasil? Depende. Quando a corrupção ela é praticada pela elite, é um grande problema, porque o dinheiro da corrupção ela sai do Brasil e vai para Miami e vai para outros lugares. A corrupção mediana, o próprio dinheiro circula dentro do sistema. É algo bem complexo que eu estou falando para vocês. Vocês vão sair daqui me xingando, dizendo assim, o Marcos está apoiando corrupção. Não, eu estou explicando um fator sistêmico, eu estou deixando um link para um dia depois explicar para vocês. Tá? Que esse dinheiro da corrupção média, ele está circulando dentro do país. A corrupção da elite mais alta, ela não circula no país. Ela vai para o rentismo e ela vai embora. Então a pergunta, onde está a força do dinheiro? Onde o dinheiro movimenta a sociedade? Na corrupção mais alta ou na corrupção mais baixa? Na corrupção mais baixa. A corrupção alta, ela não movimenta. Essa corrupção alta, nós temos que bater de frente duramente. A corrupção baixa, nós não vamos conseguir zerar, porque isso é um movimento do ser humano. Sim. A gente tem que reformular a estrutura de funcionamento da sociedade. Mas não é o problema mais importante do Brasil. O maior problema do Brasil é o rentismo, esse capitalismo de exploração. Na verdade, Fleia, nós não somos um país capitalista. Eu acho engraçado quando a pessoa vem falar para mim assim, mas eu tenho medo do comunismo. Eu falo, filha, é o seguinte, se a gente chegasse no comunismo, nós já estaríamos um degrau acima, mais perto do capitalismo. Porque você acha que o Brasil é capitalista? Não, o Brasil é escravagista, feudal, pré-revolução francesa. Nós não chegamos nem perto disso. Sim. Você está iludida. Então, se a gente chegasse no comunismo, quem sabe daqui mais um pouquinho a gente chegaria no capitalismo. Sim. Como a gente não vive uma democracia, né? Não vivemos uma democracia, que é uma grande ilusão. A pergunta, que democracia é essa? Que liberdade é essa? Liberdade do quê? Né? Eu tenho liberdade. Será que você tem liberdade? Eu não vejo liberdade no país onde uma imprensa manipula totalmente a mente do brasileiro. Exatamente. A pergunta é, você é escravo de quem? Ou do quê? Temos que pensar. Será que você é totalmente livre? Não. Vamos reformular a pergunta. A quem você serve? Quando você pega uma população que 80% no Brasil vive a taxa de crédito, crediário, parcelamento, financiamento, ela não é livre. Ela já é um escravo. A neoescravidão moderna não precisa de correntes. Ela só te dá um crédito, ela cria um score no banco, você fica desesperado para ter aquela pontuação alta para ser bem aceito pelo sistema financeiro. Você é um escravo. Você vive em cima de uma bicicleta com um pedal travado no pé que você não pode nem tirar para apoiar no chão. Você tem que estar sempre pedalando, porque se você parar, você cai. Então você não é livre. Isso é uma pseudo-liberdade. É verdade. Olha só, vou ler aqui, é um elogio, eu achei
excelente. Isolde as falas do Marco sempre nos ajudam a refletir e entender melhor sobre o atual cenário político e mundial. É isso aí, Marco. São 16 horas e 23 minutos. Eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade, pela tua experiência, pela tua facilidade de nos explicar tudo isso. Né? A participação foi maravilhosa, agradeço a audiência do YouTube, foi, né, maravilhosa, perfeita. Muito obrigada para as pessoas que estiveram fazendo perguntas pelo WhatsApp. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima, que eu vou te chamar, vou esperar um pouquinho. Setembro, você disse que vai estar a coisa pegando fogo, né? Porque setembro... Muitas coisas podem acontecer. Eleição, Brasil entrando no ano 4, é muita confusão. Virás aqui novamente. Estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado, querida. Eu que agradeço, meu querido. 16 horas e 24, programa Horizontes com nosso querido amigo Marco Aurélio, numerólogo e constelador, nos ensinando e nos explicando cada vez mais todo o seu conhecimento e com toda essa tranquilidade, porque aqui você é bem tranquilo, né? Nas suas lives você já é mais... Né? Tem lugares e lugares, né? Para a gente soltar os cachorros do meu canal, eu posso xingar, que eu tenho que ter respeito por você, por favor. Então, assista no YouTube as lives do Marco Aurélio Ramos, YouTube, canal do YouTube. É esse teu nome, né? Marco Aurélio Numerólogo, né? Não é Marco Aurélio. Eu nem como eu não me considero, mas pesquisou Marco Aurélio Numerólogo, vocês já vão achar. Isso, no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição, dê o seu like, ative o sininho para ser notificado quando ele está no ar. As lives são excelentes. Muito obrigada, meu querido. Programa Horizonte se despedindo. Mais uma vez, obrigadão pela tua participação aqui no Horizontes. Tchau. Sucesso com vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo grande.